Que horas são? Mas já tá lá o coffee? Tá, mas já tá lá o coffee? Já servi? Pode perguntar, doutor. Então, a questão era justamente essa. Se é particular, você tem obrigatoriedade no edital, porque às vezes a gente coloca fazer também. E aí vem a nomeação do leiloeiro, mas ela vai ser revestida nos princípios da legalidade, da publicidade, da transparência financeira, tudo isso sob pena de nulidade, não é verdade? Sim. Isso. Então, ela segue o mesmo padrão para os demais. Isso. Todo leilão exige um edital, mesmo se for particular. Eu vou fazer um leilão aqui dessa caixa de som. Eu vou ter que fazer um edital. Vai dizer qual é a data que vai ficar disponível, como é que faz para participar, que tem a comissão do leiloeiro de 5%. Então, todas as regras do edital, todas as regras do leilão estão previstas ali no edital. Tá? Então, todo leilão, judicial, extrajudicial, particular, tem que ter as regras previstas ali no edital. Tem que seguir o protocolo, então. Independente do que for, tem que seguir o leiloeiro, ele tem que seguir esse protocolo, não pode fugir disso. Exatamente. Se ele fugir disso, ele tá. Tem as regras. Contra as regras. Isso. Aí a estratégia perdoa a palavra, do pilantra aí não daria certo porque alguém remataria, né? Isso. Se porventura, se ele quer pegar o imóvel para ele e pediu para fazer um leilão obscuro, mas apareceu alguém lá e comprou, comprou. Certo. Entendeu? A gente está com um probleminha técnico no cabo aqui. Isso é um crime. É crime. Mas assim, o edital, ele vai fazer um edital. Esse edital, ele escolhe onde vai ser divulgado ou o edital ele é aberto para o Brasil todo? Como é que é isso? Tem alguns leilões que é obrigado você publicar em jornal de grande circulação. Aí, em alguns casos, quando é leilão extrajudicial desses daqui, a lei manda publicar por 2 vezes em jornal de grande circulação, o edital resumido. Quando é particular, pode simplesmente divulgar na internet. E quando é judicial, também só a divulgação na internet resolve. Mas tem um site específico para divulgar, ele escolhe. Pode ser no site do próprio leiloeiro. Entendeu? Jerônimo, Já serve. fora o site do leiloeiro, existe outro canal que são publicados oficialmente para que a gente veja? Existe Então, isso? tem um que todos os leiloeiros usam que chama PublicJude. Publicjude.com.br. É um site que todos os leiloeiros colocam editais lá. É gratuito para quem publica e é gratuito. PublicJude. E aí, nesse caso, eles são obrigados a fazerem isso ou não necessariamente? A gente, por exemplo, a gente divulga lá como adicional, para dar mais publicidade ainda ao nosso ato. Então, por exemplo, se alguém vem lá e fala assim, a Crepaldi não divulgou direito o edital. A gente vai falar, não, juiz, divulgamos sim, ó. Eu coloquei no meu site, coloquei no jornal e ainda coloquei no PublicJude. Então, assim, é para dar mais transparência e mais publicidade ainda a gente faz, mas não é obrigação, não é obrigatório. A questão do leilão judicial, essa é uma observação, geralmente a forma, além do edital, a forma como vai ser publicado o edital, geralmente os juízes determinam a publicação em 2 tabloides, 2 jornais de grande circulação, certo? Isso Certo. ou no diário oficial, da própria Estado, e também, agora só na internet, eu acho que torna privado, pode não ser questionado nulidade dessa publicação pela audiência de transparência. Do TJ, alguns juízes pedem para publicar em jornal também. A gente já recebeu nomeação do TJ, o juiz pedindo para a gente publicar em 2 jornais de grande circulação. Mas a maioria, 99%, não pede. Já fala que só publica, porque tem uma resolução do CNJ falando que só divulgação no site do leiloeiro é suficiente para dar publicidade. No exemplo do EJ, qual é o amparo legal que obrigue a fazer esse imóvel tornar em público na questão do leilão?
Qualquer coisa, você sabe se tem ouvido na caminhonete aberta. Deixa eu ver. Ele deve saber isso. Bom, retomando aqui, pessoal, desses tipos de leilões, então já expliquei para vocês. As formas que a gente tem: presencial, online ou simultâneo, tá? Presencial. Esses leilões presenciais, eles estão cada vez mais em desuso. Por quê? Primeiro, por causa da tecnologia que avança, né? Segundo, nos leilões presenciais é mais fácil falcatruas. É mais fácil ocorrer um leilão forjado, um leilão escondido. Então, o CNJ determinou que todos os leilões sejam feitos online. E somente se não for possível, tiver um motivo plausível, que seja feito presencial. Mas ele determinou para ser feito todos online, para evitar justamente esse leilão mal divulgado, de cartas marcadas, para uma pessoa comprar ou para ninguém comprar. E o simultâneo é aquele que existe um auditório onde as pessoas participam, vão dando os lances, mas está concorrendo em tempo real com pessoas na internet. Falar um pouco do histórico para vocês aqui. Vocês já devem ter ouvido falar primeira asta pública, vem do nome de haste mesmo, porque antigamente no Império Romano, onde eram feitos os leilões, eram fincado uma haste no público, na praça, em qualquer lugar, e ali saberia que seria feito um leilão e está sendo realizado o leilão naquele momento. E por isso também que existe o nome de praça, primeira praça, segunda praça, porque os leilões eram feitos em praça pública mesmo, para qualquer pessoa participar. E aí que veio o nome da nossa escola também, que é segunda praça. Primeira praça, o que acontece? É quando normalmente o imóvel é oferecido pelo valor de avaliação. Ou seja, ninguém compra na primeira praça, porque o imóvel está no valor de mercado, está no valor de venda, não tem interesse nenhum de comprar na primeira praça. Exceto quando o imóvel está mal avaliado. Então, se um imóvel vale 20 milhões, mas ele está mal avaliado, juntar uma avaliação de 10 milhões, aí pode ser que compense comprar na primeira praça. Mas na segunda praça é onde tudo acontece. Desses imóveis aqui que a gente arrematou, nenhum a gente comprou em primeira praça, né? Nunca compramos nada em primeira praça. Só em segunda mesmo, para pegar o desconto de venda. Então, onde tem as maiores oportunidades. E esse daqui, ó, é a minha história de vida. Aqui é quando eu era um nenezinho, aí eu fui crescendo. Não, brincadeira. Isso aqui eu coloquei para deixar claro para vocês. Em 2009, quando a gente comprou o primeiro imóvel. A gente comprou um imóvel em leilão. Trabalhou ele por um ano, divulgou, vendeu. Depois a gente comprou 2 imóveis, com o lucro que a gente teve naquele. Trabalhou, vendeu. Depois a gente comprou 4. Então é assim que a gente vai fazendo. A gente começa com um imóvel, o lucro você reinveste em 2, reinveste em 3, reinveste em 4. Daqui a pouco você está com um patrimônio bem legal
de imóveis arrematados em leilão. Do edital, que é legal falar para vocês, que a gente já deu um breve histórico, mas é a regra do jogo, tá? Tem que ler o edital. Tá? Não precisa se preocupar com entender 100% do edital, mas lá vai ter o valor de avaliação, vai ter o valor de venda, vai ter o valor das despesas, quem é que vai pagar as despesas, forma de pagamento, se aceita financiamento ou não. Então, é importantíssimo ler o edital. Tá? É como se, eu dou um exemplo, é como se fosse, por exemplo, o jogo de truco. Quem sabe jogar truco? Na hora do almoço, então, nós vamos bater uma trucada, hein? É o seguinte, todo mundo sabe jogar, quer dizer, a maioria das pessoas sabe jogar truco, mas se você for se inscrever num campeonato de truco, você vai ler a regra do jogo. Por quê? Porque cada campeonato, cada federação, cada lugar tem uma regra diferente. Tem um que é com as manilhas fixas, que é o truco mineiro, tem o truco paulista, tem o truco goiano. Então, assim, vou entrar num campeonato de truco, eu vou ler a regra. Posso cortar quantas vezes o baralho, né? Na mão de 11 tem que dar corrido. Então, assim, tem as regras específicas daquele campeonato de truco. Então, apesar de eu saber jogar truco, eu vou ler a regra do campeonato. É a mesma coisa do leilão. Eu já arrematei 72 imóveis, já organizei mais de 300 processos. Se eu for comprar um imóvel amanhã, eu vou falar, já sei de tudo, vou comprar? Não, vou ler o edital. Então tem as regras bem específicas e importantes lá. Como eu falei, responsável pelos débitos, a forma de pagamento. E outra coisa importantíssima, evicção. Tá? O que acontece? Evicção, o que é? A perda da coisa por ordem judicial, por decorrência de um processo judicial. Por exemplo, quando você compra um imóvel de uma pessoa e essa pessoa estava enrolada, tinha dívida, tinha penhora, tinha credores atrás dos bens dela, e mesmo depois que você comprou e registrou no seu nome, você corre o risco de perder aquele imóvel. Por isso que quando a gente quando a gente compra um imóvel, o que normalmente a gente faz? Pesquisa due diligence, que é ver se a pessoa não tem restrição, não tem, se a pessoa não tem ação de execução em andamento. Então, pode falar. Ah, tá. Então a gente faz todas essas pesquisas do vendedor do imóvel para saber se ele é uma boa pessoa, se ele não está devendo. Por quê? Porque pode acontecer de eu comprar o imóvel e mesmo depois que eu comprei, registrei, paguei, alguém aparecer e falar, o cara estava devendo ali, ó. Ele não podia ter vendido esse bem porque está fraudando execução ou está fraudando o credor. Cancela essa venda e volta o imóvel para ele. Então isso chama evicção. Quando um processo, uma ordem judicial de fora vem e toma aquele bem que você havia comprado. E acontece que alguns leilões o banco não assume o risco de evicção. Então, assim, eu já vi edital escrito que o banco não assume risco de evicção. Ou seja, eu jamais compraria um imóvel num leilão desse. Já vi leilão do Banco do Brasil assim, já orientei e falei, não participe. Mas tem no edital, está escrito evicção. Evicção. Tá destacado, né? Vai ficar destacado. Então anota essa palavra aqui, que vocês vão dar um Ctrl L lá para localizar e ver o que está falando sobre Já evicção. sai, então já vaza, né? Já cai agora, você pode pegar outro. Aí, a gente está falando só sobre a questão da propriedade, né? Sim. E aí, se não tivesse volta, o imóvel volta para o dono anterior, ou para a obrigação que tem, e o dinheiro volta para quem comprou. Aí é o seguinte. A minha pergunta anterior era outra, tá? Não, mas aí é o seguinte, justamente, se você comprou o bem e a pessoa